Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver um assunto que é uma revisão, na verdade, de classes gramaticais. Um assunto de extrema importância, porque ele é básico e é pré-requisito para outros assuntos que nós vamos ver posteriormente, certo? Então, eu fiz assim, fiz esse desenho aqui, né? Esse desenho das casinhas, não é um bom desenho, mas tá, serve. E o nome das 10 classes gramaticais que nós temos. Quando a gente vai estudar algum assunto, é importante que a gente pense no título daquele assunto. Porque às vezes há uma palavra que nos direciona, né? A gente já tem uma ideia do que seja. Então, quando a gente fala classes gramaticais, do que é uma classe? Uma classe nada mais é do que uma turma, um grupo de indivíduos, uma turma. Então, classe é isso. Tá? Então, sempre que eu vir em qualquer matéria, porque em qualquer matéria nós encontramos essa palavra, classificação dos animais, classificação dos números. Então a gente encontra, em português também a gente encontra muito essa palavra, né? Classificação. Classifique tal coisa. Então, o que vem a ser isso? Nada mais é do que você pegar o todo que se apresenta na sua frente e você dividir em classes, em turmas, certo? Isso é classe. Então, turmas, tá? E gramaticais? Gramaticais vêm da gramática, vem lá do grego, e hoje são palavras, né? A gente chama de palavras. Então, tanto é que em algumas gramáticas você encontra classes de palavras. Classes gramaticais ou classes de palavras. Então, o que é isso? Você vai pegar as palavras da língua portuguesa e classificar, ou seja, pegar todas as palavras e dividi-las em classes. Classes, em turmas, em grupos, certo? Então, nós temos aproximadamente 450 mil palavras, tá? Aproximadamente, na nossa língua. Qualquer palavra que você pensar dessas 450 mil, ela vai ter que pertencer a uma dessas classes. Para você formar uma classe, você reúne um grupo de indivíduos que tem características comuns, tem algo igual. Aqueles indivíduos, para eles formarem uma classe, eles têm algo igual. Então, por exemplo, quando você vem aqui ao César e se matricula, tá? Você vem ali, vai ali na secretaria, o que acontece? O que a pessoa da secretaria vai fazer? Uma espécie de classificação. Ela vai pegar o seu caso, o seu histórico, por meio do seu histórico, ela vai falar, não, essa pessoa vai pertencer à classe 5ª A, essa aqui é a classe 6ª B, essa aqui é a classe 7ª. Então, por exemplo, vocês que formam aí o 8º semestre, todos vocês individuais, vocês são indivíduos, todos vocês pertencem a uma classe. Por quê? O que vocês têm de igual, de comum, de semelhante? Eliminar a 8ª série de português. É isso que vocês querem. Por isso que vocês estão reunidos numa classe. Então, quando você tem as palavras e você quer classificar, tudo bem. Aqui no César, ela pega o histórico para ver onde você vai ficar, a qual turma você vai pertencer. E nas palavras, como que a gente vai saber? A gente vai pensar numa palavra e aquela palavra é um substantivo. Ah, não, essa substantivo é um adjetivo. Como? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai conhecer a função. Cada palavra transmite uma ideia, uma mensagem. Ela tem uma função. Então, nós temos 10 classes gramaticais. Tá? Nós temos substantivo. Ó, eu fiz casinhas, porque é como se fosse mesmo. Em qual casinha que a palavra vai morar? Vocês alunos, no momento que você pertence a uma sala, você pode até nem entrar na sala de aula, mas você está lá, você faz parte da casinha, né? Então, as palavras também. Então, tem a casinha do substantivo, que mora um monte de palavras. O maior número de palavras da nossa língua mora aqui, ó, nessa casinha do substantivo. Artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tá, e como que eu vou saber? Pela função. O substantivo tem uma função numa empresa. Numa empresa, cada um tem uma função. Um é diretor, o outro é o faxineiro, o outro é o vendedor. Então, o substantivo, vamos supor que ele tem lá a carteira assinada dele. O que ele tem que fazer? Qual é o papel dele? O que ele tem que fazer? Ele tem que dar nome aos seres. Essa é a função do substantivo. Então, ele é pago para isso. Ele é um trabalhador que é pago para isso, para dar nome a tudo que existe.
quando a gente cria um objeto novo, por exemplo, celular, até pouco tempo não existia. Quem criou, deu um nome, teve que dar um nome. Você é cantor, cria uma música, você tem que dar um nome para essa música. Você tem um filho, você tem que dar um nome para esse filho. Então, assim, tudo precisa de um nome. Tudo. E quem faz esse papel de nomear os seres, essa tarefa, é o substantivo. Então, tudo tem que ter um nome. Pessoas, lugares, objetos, sentimentos precisam de nome. Tudo precisa de um nome. O que a gente vê e o que a gente não vê também. Cada órgão do nosso corpo, cada veiazinha, tudo tem que ter um nome. Tá? E é o substantivo que faz isso. O artigo, olha só o artigo. O artigo, ele está sempre perto do substantivo. O artigo, ele sempre vai estar antes, aqui ó, de um substantivo. Por quê? Olha aqui, ó, ele anuncia o substantivo. Imagine lá, como se o substantivo fosse um rei. Anunciando a chegada dele, anunciando a presença dele, o artigo. Né? Então, você tem lá, substantivo casa. Aí você tem o artigo. A casa. O amigo. Né? O irmão. O homem. Os ventiladores. Então, o artigo sempre vai anunciar o substantivo. O adjetivo, ele também trabalha junto com o substantivo, tá? Ele trabalha junto, só que a tarefa dele já é outra. O substantivo, ele só faz isso. Aqui, ó, chama-se caneta. Pronto. Acabou. Acabou. Agora, o adjetivo não. Vai dizer caneta azul, aí vai dizer azul, macia. Então, o que o adjetivo vai fazer? Ele vai dar características, qualidades ou defeitos, características no geral, tá? Do substantivo. Então, o substantivo dá um nome, o artigo anuncia esse nome e o adjetivo caracteriza esse nome. O pronome. Pronome é uma das classes gramaticais mais importantes que existe e que menos o pessoal sabe. Tá? O pessoal de concurso, o pessoal do Enem, eles pegam pesado aqui no pronome porque poucas pessoas conhecem os pronomes. É uma classe gramatical bem importante e bem difícil. Muita gente não sabe nem reconhecer um pronome. Então, vejam só, o pronome, ele já está aqui, ó, o nome já diz, ó, pronome, ele é a favor do nome. E quem que é nome? Toda vez que você ouvir falar em nome na gramática, está falando de quem? Substantivo. Está falando de substantivo. Então, pronome. Então, o que ele vai fazer? O pronome, ele tem duas funções. Ele substitui o substantivo ou acompanha. O substantivo é rei. Está cansado, ele não quer aparecer. Quem aparece no lugar dele? O pronome. Né? Por exemplo, se eu digo, meu cachorro morreu. Por exemplo, meu cachorro morreu. Ele comeu uma comida estragada. Ele, essa palavra ele, é um pronome. Por quê? O que ele está fazendo? Substituindo o substantivo. Então, o pronome, ele substitui o substantivo. Ou acompanha, tá? Ele também tem essa função de acompanhar, tá? Por exemplo, quando eu dei o exemplo, meu cachorro, essa palavra meu, ela está acompanhando o substantivo cachorro. Mas ela está acompanhando para quê? Ela está acompanhando para dar uma informação em relação a esse substantivo. Esse cachorro, esse substantivo cachorro, pertence a mim, tá? Então, ele acompanha. Então, assim, depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre o pronome, que é um assunto que a gente tem que estudar um pouquinho melhor, tá? Então, ele substitui ou acompanha o substantivo. E quando ele acompanha, ele sempre dá uma informação. Ou uma informação de uma quantidade indefinida, né? Se eu digo vários alunos faltaram, vários, aí uma quantidade, porém indefinida, né? Meu cachorro, eu estou dizendo que aquele cachorro pertence a mim, né? Se eu digo esta caneta, essa palavra esta é pronome, ela está informando a posição do substantivo em relação a mim, em relação à pessoa que está falando, certo? Então, essa é a função do pronome. Numeral também tem a ver com o substantivo. O que é que o numeral faz? Ele quantifica. 1, 2, 3, 4, 5. Quantifica, diz a quantidade. Ou ordena, ou seja, informa uma ordem do substantivo. Primeiro, segundo, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. A primeira vez que eu entrei nessa escola, né? Então, ou ele quantifica ou ele ordena o substantivo. Então, ó, um real, né? 2 carteiras. Então, é o numeral, real, substantivo. 2, numeral, carteiras, substantivo.
Olha, o primeiro colocado da Olimpíada de Matemática. Então, primeiro, numeral. Colocado, substantivo, certo? O verbo. O verbo, ele é sempre a ação, ele informa a ação. A ideia dele é sempre de movimento, de feitura, de realização de algo. Quando você fala, sempre você tem uma ideia de movimento. Então, andar, falar, cantar, construir. Então, sempre tem essa ideia de feitura de algo, uma realização, algo acontecendo, algo sendo feito, tá? Então, essa é a ideia do verbo. Sempre ação, é com essa ideia de movimento. O advérbio, ele tem a ver com o verbo, ele tem a ver com o verbo. Tanto é que o nome está aqui, ó. Ad, esse prefixo quer dizer junto, né? Ad junto, junto do verbo. Ele caminha junto com o verbo, porque ele dá a circunstância da ação. Por exemplo, a ação jantar é uma ação, jantar é uma ação, verbo. Agora, jantar às 8 da noite. Essa expressão às 8 da noite é uma expressão adverbial, porque diz quando a ação está acontecendo. Né? Se eu digo, eu jantei muito, então, o muito está dando uma quantidade da ação. Então, também é um advérbio, porque é uma circunstância da ação. Né? Não jantei, o não é um advérbio, porque ele está negando a ação. Também é uma circunstância da ação. Então, onde, quando, como, se aconteceu ou não, isso tudo quem dá é o advérbio. Então, ele está sempre, quando ele aparece, ele está caminhando com o verbo, certo? A preposição e a conjunção, elas têm funções semelhantes, porque elas vão unir. Porém, a preposição normalmente une palavras. Então, por exemplo, eu digo anel de ouro, tá? Então, o de é uma preposição. Ele está unindo a palavra anel a do que ele é feito, né? De ouro. Então, esse de é uma preposição, né? Sonhei com você. Esse com também é uma preposição, tá? Então, ele une palavras. E a conjunção já une orações, que é uma coisa que vocês também vão ver, né? Que eu poderia dizer que une frases, mas aí não seria o correto, tá? Mas assim, só para vocês entenderem um pouquinho melhor, é como se ele unisse frases, unisse ideias, pensamentos. Só que a gente chama isso de oração, né? Gramaticalmente, a gente chama de oração. Então, ele une orações. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, ó, isso é uma ideia. Quando eu cheguei aqui, o diretor já havia saído. Então, eu cheguei aqui é uma ideia. O diretor já havia saído é outra, tá? E a palavra que está unindo isso, está unindo esses dois pensamentos, é a palavra quando, tá? Então, quando eu cheguei aqui, o diretor já havia saído, tá? Então, a conjunção, ela une ideias, une orações, tá? Nós temos também a interjeição, né? Que ela está ligada à emoção. Então, como assim a emoção? A interjeição, ela forma um grupo de palavras que você fala quase sem pensar. Quando você tem algum tipo, quando você se encontra em algum momento de emoção. Por exemplo, se alguém te dá uma notícia, né? Fulano morreu, você fala, né, que isso? Então, essas expressões, assim, normalmente a interjeição é uma palavra. Deus! Se machuca, você fala, ai! Que... Então, essas expressões, seja de surpresa, seja de tristeza, né, seja de alegria, né? Isso revela emoção, são as interjeições. Concordância nominal. Concordância. O que seria concordância? Concordância vem de concordar, né? E o que é concordar? É estar de acordo, né? É algo que converge, são ideias convergentes. Então, concordância vem disso, vem de concordar, estar de acordo, pensar igual, estar igual. E nominal vem de nome. E nós já falamos aqui, quando a gente fala de nome na gramática, a gente está falando de quem? Substantivo. Nome na gramática é substantivo. Então, concordância nominal nada mais é o quê? Que outras palavras estarem de acordo com o nome,
estarem iguais ao substantivo. Como assim iguais ao substantivo? Elas têm que concordar com o substantivo, estar igual ao substantivo em gênero, que nós temos aqui, ó, o gênero masculino e feminino, que são os gêneros que nós temos na língua portuguesa, né? Então, ela tem que concordar, essas palavras têm que concordar com o substantivo em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular e plural. Singular, apenas um indivíduo, plural, vários seres. Então, voltando aqui, ó, concordância nominal. Esse esquema, ele resume toda a concordância nominal. Se você conseguir compreender a profundidade, a importância desse esquema, você vai resolver muitos problemas futuros. Não só de concordância nominal, mas concordância verbal e outras tantas matérias da língua portuguesa, certo? Então, olha aqui, ó. Você tem o substantivo no centro, que é ele, a concordância nominal. Todo mundo tem que estar de acordo com o substantivo. Então, ele está no centro. E quem é que se relaciona com o substantivo? Na aula passada das classes gramaticais, eu falei que havia 4 classes que estavam inteiramente ligadas ao substantivo. E são essas, ó, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Vejam que as setas, elas saem dessas outras classes para o substantivo. Isso aqui é de extrema importância. Isso aqui está dizendo o quê? Que essas 4 classes, elas têm que obedecer o chefe. O chefe aqui é o substantivo. Do jeito que o chefe estiver, elas também têm que estar. Se o chefe for masculino, todas as palavras têm que estar no masculino. Então, se eu tenho o substantivo caneta, o artigo que vai acompanhar essa palavra tem que ser feminino, porque o substantivo é feminino. Então, eu digo a caneta. Se o substantivo é masculino, por exemplo, homens, né? Homens. Eu tenho aí um substantivo masculino que está no plural, gênero masculino e número plural. As palavras que se relacionarem com ela têm que estar do mesmo jeito. Então, eu vou dizer homens honestos. Característica desse substantivo. Então, o adjetivo tem que estar como o substantivo. O substantivo é chefe. Ele é que manda. E todo esse pessoal aqui simplesmente tem que obedecer. Então, infelizmente, nós encontramos pessoas que não utilizam a concordância nominal, não fazem uso dela, não sabem nem conhecem, e depois que conhecem, não fazem uso. Então, fala os professor, né, os material. Isso aí é discordância nominal, né? Discordância, porque concordância nominal, se a pessoa estivesse praticando, ela diria os professores, meus materiais, né, meus filhos, tá? Porque essas 4 classes aqui, elas têm que acompanhar o substantivo. Se você parar para pensar, elas não existem se não existir um substantivo. Como que vai existir um artigo se não existe substantivo? Precisa primeiro existir o substantivo, para depois eu saber qual o artigo que vai ser usado. Eu primeiro preciso existir o substantivo para que eu caracterize esse substantivo. Primeiro precisa existir o substantivo para eu substituir. O pronome não substitui. Como é que você vai substituir uma coisa que não existe? Então, primeiro precisa existir o substantivo. O numeral é a mesma coisa, eu preciso saber qual é o substantivo para eu poder quantificar, dizer a quantidade ou colocá-los numa ordem. Então, isso aqui resume muito bem isso aqui, esse esquema. Primeiro precisa existir o substantivo. Artigo, adjetivo, pronome numeral não tem vida própria. Eles só existem se existir antes um substantivo. Primeiro o substantivo existe, depois eles existem acompanhando. Eu coloquei aqui 2 exemplos, ó, caderno e unhas. Aqui o substantivo é caderno. Então você tem todas essas palavras aqui concordando com a palavra caderno, que é um substantivo do gênero masculino e do número singular. Todas essas palavras têm que acompanhá-lo em gênero e número. Então você tem aqui, ó,
o artigo, o, masculino singular. Numeral, um caderno. Aquele, nosso, cada, qualquer. Essas 4 palavras aqui são pronomes. E todas elas estão aqui concordando com o substantivo caderno. E aqui nós temos os adjetivos, ó. Amarelo, rasgado, antigo, velho, feio, molhado e tantos outros. Mas eles têm que fazer o quê? Tem que estar como? No masculino singular para concordar com o substantivo, certo? Então, você não poderia falar, por exemplo, caderno molhada. Não, aí não estaria concordando. E aqui nós temos unhas, ó. Todas as palavras também concordando com unhas, que é feminino, plural. Então, as unhas, algumas unhas, 6 unhas, essas, várias, minhas, quantas? Né? Aqui nós temos artigo, pronome, numeral, e essas 4 também são pronomes. E aqui você tem os adjetivos. Bonitas, roídas, lixadas, quebradas, pintadas. Então, todas essas palavras estão concordando em gênero e número com o substantivo unhas. Nós ficamos por aqui, gente. Até a próxima aula. Muito obrigada. Até logo.